Eu também tenho saudade de vocês. Querido, abra sua Bíblia, Daniel capítulo 1. Hoje eu quero falar de uma fé que triunfa, uma fé que vence, uma fé que alegra o coração de Deus. E nós vamos aprender aqui no livro de Daniel que nós precisamos ter esse tipo de fé. Uma fé que triunfa diante das dificuldades, uma fé que avança diante dos obstáculos, porque a palavra do Senhor fala que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Nós precisamos ter esse tipo de fé. Uma fé que, independente da circunstância, nós nos posicionamos como filho de Deus. Como filho de Deus. Então, porque Deus é soberano. E se nós demonstrarmos esta fé, vai alegrar o coração de Deus. E a fé é super importante, porque quando Deus olha para a terra e vê que a humanidade está perdida, não tem mais jeito para a humanidade, diz que ele olhou e encontrou uma família, e esta família agradou o coração de Deus, e ele então resolveu poupar esta família construindo a arca, a história de Noé, todos nós conhecemos. Então, mesmo diante daquela circunstância terrível, aquele mundo terrível, houve uma família que se posicionou e viveu conforme a palavra de Deus. E a palavra do Senhor diz lá em Hebreus 11:6 que sem fé é impossível agradar a Deus. Nós precisamos ter uma fé que agrada ao Senhor. Mas quais são esses passos? A palavra do Senhor fala que se nós mostrarmos fraco no dia da luta, é porque a gente não foi forte, nunca foi forte. O soldado, ele não se prepara na batalha, ele se prepara antes da batalha. Nós precisamos passar mais tempo da nossa vida preocupando em viver o hoje, em viver o agora, do que com eventos futuros, porque basta cada dia o seu mal. Não vos preocupeis com o dia de amanhã. E muitas vezes nós colocamos todo o nosso esforço no amanhã e deixamos de viver o hoje. E o viver o hoje é se preparar, o viver o hoje é se capacitar, porque o dia mal virá para todos nós. Então nós precisamos ter essa fé, uma fé necessária, uma fé que triunfa, uma fé que vence, né? E alegra o coração de Deus. Abra sua Bíblia em Daniel capítulo 1. Eu quero estar lendo versículos com você, fique com sua Bíblia aberta. Se você puder marcar, marque. Eu quero estar lendo versículo por versículo com você, e a gente vai meditar até o capítulo 2, na visão do rei Nabucodonosor, no sonho que ele teve, aquela visão da estátua, e nós vamos meditar até no capítulo 2, mas antes, tem muitos ensinos para nós neste livro, por isso é muito importante a gente ler a palavra do Senhor, porque quando o pastor estiver aqui à frente, quem estiver ministrando, o nosso entendimento vai clarear muito mais, vamos ter uma facilidade muito maior. Você lembra quando você estava na escola, né? Alguns ainda estão estudando, você quando lê a matéria que vai ser dada no dia seguinte pelo professor, quando ele estiver ali explicando, você vai ter um clareamento muito maior daquilo que ele está ensinando. Por isso é muito importante nós lermos a palavra de Deus, amém, queridos? Daniel capítulo 1, olha só, vou ler com você o versículo 1 e versículo 2, deixa eu ver a versão dessa Bíblia aqui, para vocês que estão acompanhando no telão, não fique fora. Corrigida e revisada, Almeida corrigida e revisada, né? Diz assim, Daniel capítulo 1. No ano terceiro do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei de Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. E o Senhor entregou nas suas mãos a Jeoaquim, rei de Judá, e uma parte dos utensílios da casa de Deus. Ele os levou para a terra de Sinar, para a casa do seu Deus, e pôs os utensílios na casa do tesouro do seu Deus. Aqui a gente já aprende uma lição. A nossa confiança, ela precisa estar em Deus. O texto fala que Nabucodonosor veio, então ele cercou a cidade, cercou a nação de Judá, e ali ele levou alguns jovens presos. Este é o contexto da história. E ele não só levou esses jovens nobres, jovens educados, jovens de famílias cultas,
mas ele também levou alguns utensílios da casa de Deus. E muitas vezes nós podemos estar congregando em um local, ou passamos por um local onde houve escândalo, onde houve perdas, onde houve situações, confusões, e muitas vezes nós deixamos de congregar, muitas pessoas deixam de congregar por causa dos escândalos que acontecem na igreja. E a palavra do Senhor fala que é mister que isso aconteça, até mesmo para provar onde está a nossa fé. E aqui não foi diferente, Deus permitiu que não só sitiasse Judá, mas também levasse utensílios da casa do Senhor. E às vezes a gente se pergunta, mas por que Deus permitiu que isso aconteceu a essa igreja? Por que Deus permitiu que esse pastor fez isso? Por que Deus permitiu que esses irmãos agiram assim? Por que Deus permitiu que esta igreja se fechou? E muitas vezes, por causa de um descontentamento, por causa de uma situação que não foi favorável a nós, vou deixar de servir a Deus, vou deixar de seguir ao Senhor, vou deixar de participar daquela igreja. E não é assim que a palavra de Deus nos ensina, querido. Porque toda obra que tem aqui na terra é dirigida pelo homem, e se é dirigida pelo homem, há falhas, há momentos de fraqueza. E aqui Deus permitiu que os utensílios fossem levados. A nossa confiança não pode ser abalada por causa de um escândalo que aconteceu em tal igreja, eu vou deixar de ir à igreja. Por causa de algo que aconteceu com uma família, com uma liderança, eu vou deixar, vou cultuar. A nossa fé não pode ser abalada por isso. A nossa fé tem que estar firmada em Deus, o Senhor, e Ele não decepciona ninguém. Onde nós estamos colocando os nossos olhos? Onde nós estamos colocando a nossa fé? Alguém disse, se você não vai à igreja por causa do homem, é porque você nunca esteve lá por causa de Jesus. E aqui a gente aprende que Deus permitiu, e Deus permite muitas circunstâncias, muitas situações, para provar onde está a nossa fé, onde nós estamos colocando a nossa fé. Versículo 3 e 4 diz assim, e disse o rei a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel, da linhagem real e dos príncipes, jovens em quem não houvesse defeito algum, de boa aparência, e instruídos em toda a sabedoria, e doutos em ciência, e entendidos no conhecimento, e que tivessem habilidade para assistirem no palácio do rei, e que lhes ensinasse as letras e a língua dos caldeus. O dia mau chegou para este povo, o dia mau chegou para esta nação, o dia mau chegou para Daniel e seus amigos, e outros jovens também, mesmo eles não tendo plantado isto, o dia mau chegou para eles. E muitas vezes nós vamos escolher situações em que nós não plantamos, mas seremos afetados. Quantas pessoas sofreram, quantas pessoas perderam seus entes queridos em meio a uma pandemia, na qual ela procurou de todas as formas viver todas as restrições que foram colocadas. Viveu ali, ficou isolada, usou álcool em gel, usou máscara, se vacinou-se, e mesmo assim viveu a consequência de uma perda na família, viveu consequências de perder seus entes queridos. A palavra do Senhor fala que o nosso Deus é o nosso refúgio, socorro bem presente na hora da angústia. Daniel não se preparou na Babilônia, Daniel foi para a Babilônia preparado. Por isso que Provérbios fala que se nós demonstrarmos fraco no dia da luta, é porque nós não fomos fortes, não somos fortes, nós não nos preparamos. E como soldado de Deus, eu e você precisamos preparar para a guerra, não durante a guerra. Então a gente vê que o dia mau chegou, mas Deus é o nosso refúgio. A palavra do Senhor diz lá no Salmos 46, Deus é o nosso refúgio, fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Assim nós temos que viver, crendo que independente da circunstância, eu estou seguro nas mãos de Deus. Independente do problema, eu habito, não resido de passagem, não fico uma temporada, eu habito no esconderijo do Altíssimo, eu moro, e as asas do Onipotente me protegem. Olha só o versículo 5, 6 e o versículo 8,
O dia mau chegou para todos. E o rei lhes determinou a porção diária das iguarias do rei e do vinho que ele bebia, e que assim fossem mantidos por 3 anos, para que no fim desses pudessem estar diante do rei. E entre eles se achavam dos filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Versículo 8, e Daniel propôs no seu coração não se contaminar com a porção das iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia, portanto pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não se contaminar. Daniel decidiu não mudar a sua identidade. Daniel decidiu não trocar a sua identidade. Daniel decidiu não abandonar a sua identidade. Mas ele decidiu antes mesmo de estar diante das iguarias. Ele decidiu antes mesmo, diante dele estar daqueles pratos, daquela comida. Ele propôs no seu coração. E às vezes somos tentados, queridos, a abandonar. Às vezes somos tentados a pensar por estarmos passando por uma dificuldade que Deus nos abandonou, que Deus nos deixou, que Deus esqueceu de nós. Não, Deus não nos abandonou. A palavra do Senhor diz no Salmos 23 que a bondade e a misericórdia nos seguirão todos os dias da nossa vida. Daniel, ele não deixou para ver a comida para ele colocar no seu coração não se contaminar. Ele já decidiu antes, ele já propôs no seu coração antes, porque uma das coisas que o inimigo de nossas vidas quer é que nós percamos a nossa identidade de filho de Deus, de filha de Deus. Por isso ele tentou Jesus no deserto. Se tu és filho, o filho não passa fome. Se tu és filho, o filho não fica abandonado. Se tu és filho, o filho não fica aqui perdido, não tem reino, não tem nada, que rei é o seu pai. Querendo tirar a identidade de Jesus de filho de Deus. Mas quando ele chegou com estas propostas, Jesus já tinha saído do batismo com uma palavra: este é o meu filho amado, este é a minha filha amada. E a tendência do inimigo é nos tirar desta identidade que eu e você somos filhos de Deus, e devido às circunstâncias, devido aos problemas, achamos que Deus nos abandonou, achamos que Deus esqueceu de nós, e muitas vezes negociamos isso, aquilo que nós temos de mais precioso, a nossa identidade em Cristo Jesus. A palavra do Senhor fala que nós somos cristãos. Cristão é aquele que é uma representante de Cristo, um pequeno Cristo. Então nós temos que nos manter firme. Existem coisas, nós vamos ver nesse texto aqui, olha no versículo 7, Daniel então ele se propôs, e o chefe dos eunucos lhe pôs outros nomes, a saber, a Daniel pôs de Beltesazar, e a Ananias de Sadraque, e a Misael de Mesaque, e Azarias de Abidnego. Esta situação estava fora do controle de Daniel. Isto é agir com inteligência emocional. Existem coisas que estar dentro do meu agir, estar dentro da minha forma de responder, eu não vou me contaminar com as iguarias do rei, com as comidas do rei, com os manjares do rei. Então, naquilo que estava para ele agir, ele agiu, mas agora estava fora do controle dele. O cara quer pôr outros nomes, deixa. Isso é inteligência emocional, é você saber distinguir o momento de você agir e o momento de você se calar. Nós vamos ver que quando o chefe veio trazer ali a comida e obrigá-los, porque estava debaixo de uma ordem, Daniel negociou com ele. Então tem momentos que nós temos que nos posicionar, tem momentos que deixa a coisa rolar, deixa a coisa acontecer, a partir de que não fira os nossos princípios e valores cristãos. Mas quando Daniel negocia com aquele homem, olha só, versículo 9, só para a gente ter uma ideia. Ora, Deus fez com que Daniel achasse graça e misericórdia diante do chefe dos eunucos. Então, mesmo diante das dificuldades, mesmo diante das lutas, mesmo diante daquele aprisionamento longe de casa, levado cativo, um jovem, Deus moveu o coração daquele homem, para que Daniel pudesse achar graça e misericórdia. É Deus que move os corações, é Deus que vai mover o coração daquela pessoa que pode estar se perturbando, é Deus que vai mover o coração do seu chefe, é Deus que vai mover o coração daquela pessoa que
que você depende dela para ser promovida. É Deus que vai mover o coração daquela porta que você quer que se abra, daquela pessoa que controla esta porta. É Deus. Nós precisamos confiar em Deus. Mas precisamos manter a nossa identidade de filho de Deus. Olha o versículo 9. Ora, Deus fez com que Daniel achasse graça e misericórdia diante do chefe dos eunucos. A palavra do Senhor fala que Deus faz com que até os nossos inimigos tenham paz conosco. Deus faz com que até os nossos inimigos tenham paz conosco. E muitas pessoas são levadas a pensar que por causa das adversidades que estão passando, Deus abandonou, e se voltam, brigam com Deus, se voltam contra Deus, mas não foi isso que Daniel fez. Deus estava cuidando de Daniel. Deus é aquele que cuida de nós, independente da forma que nós possamos estar vivendo hoje, independente do momento que você possa estar passando, independente das adversidades, independente das lutas, Deus é que cuida de nós. Ele estava cuidando de Daniel. Lamentações 3:21 diz assim: quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. É a graça de Deus, queridos. Nós precisamos confiar no Senhor, mas o inimigo quer que nós venhamos a trocar a nossa identidade, e existem coisas na nossa vida que fogem do nosso controle. Aqui, o chefe dos eunucos troca o nome de Daniel, troca o nome dos seus amigos. Isso está fora do controle de Daniel, mas aquilo que está no controle dele: eu não vou me contaminar com a comida do rei, eu não vou contaminar. Mas Daniel decidiu antes de ver a comida. Muitas vezes, pessoas chegam até nós, e vocês conhecem também pessoas assim: olha, maldita a hora que eu fui naquele lugar, eu não deveria ter ido lá, porque lá eu não aguentei e cedi à tentação. Ela decidiu se posicionar diante da tentação, por isso caiu. E nós temos que nos posicionar antes, como Daniel fez. Eu não vou me contaminar, não sei se vai ter picanha, não sei se vai ter lasanha, não sei o que vai ter lá, mas a comida deste rei, eu não vou me contaminar. Ele decidiu antes. Por isso nós precisamos nos posicionar, por isso nós precisamos nos posicionar de uma forma que quando vier a tentação, vai cair por terra. Como Jesus, ele sabia quem ele era antes de ir para o deserto, que ele era filho amado, que ele era um filho desejado, que ele era o redentor da humanidade, e o diabo chegou com as propostas e não venceu. Versículo 10 até o 16, narra para nós que existem muitas situações na vida onde precisamos também ouvir o outro com empatia. Olha só o versículo 10. E disse o chefe dos eunucos a Daniel: tenho medo do meu senhor o rei, que determinou a vossa comida e a vossa bebida, pois que veria ele os vossos rostos mais tristes do que o dos outros jovens da vossa idade, assim poria em perigo a minha cabeça para com o rei. Então ele está preocupado que se aqueles jovens que colocaram no seu coração não comer a comida do rei, se apresentasse com uma aparência de doentes, de fracos, de raquíticos, ele colocaria a vida dele em risco. E Daniel não agiu como alguém que não estava nem aí para aquele chefe do eunuco. Eu não estou nem aí, você que me trouxe preso para cá, eu não pedi para vir para cá. Não, ele agiu com empatia. Ele agiu com empatia, e empatia é você ouvir com o coração do outro. Ele se colocou no lugar daquela pessoa, porque às vezes tem coisas que acontecem conosco, que as pessoas estão debaixo de direções, debaixo de orientações, de ordens, e às vezes a gente brigamos com a pessoa, sem saber se ela não cumprir aquilo, ela também vai ser punida. E Daniel então agiu com empatia, aquilo que estava no seu controle, ele se posicionou: eu não vou me contaminar com a comida do rei. Em outro momento, quer mudar o meu nome? Isso vai fazer pouca diferença, porque o que eu apresento para Deus não é o meu exterior. Tem gente que quer viver uma vida santa mostrando o seu exterior, tem gente que quer viver uma vida de aparência, então ela tem que ter um carro, ela tem que ter uma boa casa, ela tem que ter roupas de marca, mas o seu interior é sepulcros caiados, o seu interior está fedendo. Daniel não se preocupou com isso. O meu interior importa sim, mas mais importante que o meu exterior é o meu interior.
O meu exterior, quer dizer, importa sim, mas mais importante é o meu interior, e eu não vou me contaminar com os manjares do rei. Eu não vou me contaminar. Olha só o versículo 11, então disse Daniel ao despenseiro, a quem chefe dos eunucos havia constituído sobre Ananias, Misael, Azarias, experimenta, peço-te os teus servos 10 dias, vamos negociar aqui. Ele agiu com empatia, 10 dias, é daqui 3 anos que eu vou ter que me apresentar, 10 dias, isso é estratégia, querido. Em um momento Daniel disse, não vamos contaminar, em outro momento ele nem se importou, ele ficou quieto, troca os nomes, mas em outro momento ele agiu com empatia, ele negociou 10 dias, experimenta, peço os teus servos 10 dias, que se nos deem legumes a comer e água a beber, então se examine diante de ti a nossa aparência, e a aparência dos jovens que comem a porção das iguarias do rei, conforme vires, procederás para com os teus servos. E ele consentiu isto, e os experimentou 10 dias, e ao fim de 10 dias, apareceram os seus semblantes melhores, e eles estavam mais gordos de carne, do que todos os jovens que comiam das iguarias do rei. Assim, o despenseiro tirou-lhes a porção das iguarias, e o vinho de quem deviam beber, e lhes dava legumes. Posicionamento. Quer ter vitória? Posicione-se. 10 dias se passou, e quando foi fazer um checklist ali, viram que eles estavam mais fortes, mais saudáveis, mais belos, mais bonitos, do que aqueles que estavam comendo a comida do rei, e não era comida ruim, era a melhor comida que se tinha, era o maior império da época. Existem muitas situações na vida, que nós precisamos nos posicionar, por isso que é importante viver, por isso que é imprescindível nós vivermos pela fé, por isso que é imprescindível, porque nós precisamos viver pela fé, e não por vistas. Daniel viveu pela fé, porque se ele fosse olhar o cenário, longe de casa, preso, jovem, a sua cidade toda derrubada, toda destruída, levou os utensílios da casa do Senhor, e ele poderia dizer, como meu Deus é fraco diante do Deus desses homens ímpios, porque saqueou a casa do Senhor, do Deus Todo-Poderoso. Mas ele tomou uma decisão, ele foi convicto naquilo que ele creu. Às vezes pessoas estão debaixo de ordem, e nós precisamos agir com empatia, desde que a palavra não seja contestada. Olha só, Tiago capítulo 1, versículo 5, se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus. Ele dá livremente de boa vontade, e lhe será concedida. Peça, porém, com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Não pense tal homem que receberá coisa alguma do Senhor, e alguém que tem mente dividida e é instável em tudo o que faz. Está falando que quando eu vou pedir algo para Deus, eu tenho que pedir com fé. Quando eu vou me comportar diante das circunstâncias, eu tenho que me comportar com alguém que carrega Deus no coração. Porque se eu tiver dúvida do Senhor, não vou carregar nada, não vou levar nada. Se eu tiver dúvida do Senhor, não vou alcançar nada. Por isso Daniel, ele colocou no seu coração, independente do que acontecesse, eu não vou me contaminar. Nós temos que ter essa decisão, essa posição, essa postura. Olha o versículo 17. Quando a estes 4 jovens, Deus lhe deu o conhecimento e inteligência em todas as letras e sabedoria, mas a Daniel deu entendimento em toda visão e sonhos. Queridos, dentro da igreja, há aqueles que têm dom de palavra, há aqueles que têm dom da revelação, dom de profecia, dom de cura, mas todos trabalhando para um corpo. Não pode haver competição. O texto fala que os amigos de Daniel receberam algo, Daniel recebeu isso e algo a mais, e nós temos que trabalhar todos em prol do corpo. Dentro da igreja há espaço para todos trabalhar,
Dentro da igreja há espaço para todos nós, porque um é o Espírito que distribui a todos. E Daniel aqui recebeu dom de visão, dom de interpretar sonhos, mas ambos trabalhando com o mesmo objetivo. Quando esses 4 jovens, Deus diz conhecimento e inteligência em todas as letras e sabedoria, mas a Daniel deu entendimento em toda visão e sonhos. Aqui há espaço para todos nós. Quando eu não estou contente com a posição minha na igreja e desejo a do outro, eu estou sendo invejoso, cobiçoso e contendendo com aquele que deu para o outro, dizendo para ele: olha, aquilo que ele tem deveria ser meu, e eu nunca vou ser grato a Deus, eu nunca vou viver na presença de Deus, e eu nunca vou usufruir dos benefícios de Deus, agindo assim. Os amigos de Daniel entenderam, Daniel entendeu, e tudo tem um propósito debaixo do céu, querido. Versículo 18 ao 21, olha só o que diz para mim e para você: e ao fim dos dias em que o rei tinha falado que os trouxesse o chefe dos eunucos, trouxe diante dele Nabucodonosor. Daniel e seus amigos não foram capacitados para servir um rei ímpio. Daniel foi capacitado para servir um rei dominador, e o rei falou com eles, e entre todos eles não foram achados tais como Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Portanto, ficaram assistindo diante do rei. E em toda matéria de sabedoria e de discernimento, sobre o que o rei lhes perguntou, os achou 10 vezes mais doutos do que todos os magos, astrólogos que havia em todo o seu reino. E Daniel permaneceu até ao 1º ano do rei Ciro. Ou seja, agora o rei chama esses jovens, que um dia se decidiram, que um dia se posicionaram: não vamos trocar a nossa identidade de filho de Deus, assim como Moisés, também que tinha tudo para ser herdeiro, lá de Faraó, ele não trocou a sua identidade de hebreu por egípcio. E quantas vezes as pessoas cedem diante de uma aprovação, ou diante de angariar algum recurso, trocam a sua identidade, às vezes abrindo concessão para uma mentira, abrindo concessão para uma falha do outro, abrindo concessão para um pecado, e é o que o diabo precisa. Deus senta à mesa conosco e exige de nós 100% servindo Ele. O diabo senta à mesa e exige de nós somente 1%, porque é o suficiente para levar a pessoa para o inferno. Nós precisamos nos posicionar, querido. Dentro da igreja há espaço para todos. Dentro da igreja há espaço para que eu e você trabalhemos para o Senhor. Daniel e seus amigos foram capacitados para servir um rei ímpio, dominador, se capacitaram para isso. E agora nós fomos chamados para servir o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. E muitas vezes nós não nos capacitamos, é um esforço danado para trazer os irmãos para vir estudar a palavra de Deus, é um esforço danado para a gente criar uma situação, para a gente participar de um culto específico, é um esforço danado. Aqui Daniel se capacitou, Daniel se apresentou capacitado para servir um rei ímpio, e nós muitas vezes não queremos nos capacitar para servir o Rei dos Reis, aquele que é autor da vida, que dá tudo que nós temos. 2 Timóteo 2,15, essa semana eu falava com o Leandro, a palavra do Senhor diz assim: procura-te apresentar-te a Deus como obreiro, aprovado, que maneja bem a palavra, que dela não se envergonhe. Aí eu, Leandro, conversando, Leandro falou, na Bíblia King James é outra palavra, pastor. Lá é estude a palavra de Deus. Estude. Lucas 2,52, Jesus crescia em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. E muitas vezes nós não queremos estudar a palavra, não queremos nos capacitar e queremos que as bênçãos de Deus aconteçam. Daniel, esses jovens se prepararam em matemática, em ciência, em astrologia, eles se prepararam em todas as áreas para servir um rei ímpio, e no dia que foram chamados para a prova, foram aprovados. E nós? Estamos nos preparando para servir o Senhor? Estamos nos preparando para servir aquele que é autor da vida, aquele que nos concedeu tudo que nós temos, aquele que já, diante de muitas situações adversas, nos guardou, nos protegeu? Nós estamos nos preparando para servi-lo?
Às vezes Deus usa circunstâncias, querido, difíceis, para nos promover para coisas grandes. Olha agora o que Deus faz para abençoar seu filho, quando passando pelas provações da vida, são aprovados. Daniel passou por essas provações. Deus movimenta peças, e às vezes a pessoa fala, nossa, que sorte sua. Não, é Deus movimentando peças para te abençoar. Quantas peças Deus já movimentou para te abençoar, para me abençoar. Eu me lembro no trabalho, pessoas que nos perseguiam no trabalho, e nós orávamos, e tempos depois essas pessoas ou eram deslocadas ou eram demitidas, porque Deus zela e preza pelos seus filhos. Deus zela e preza. Capítulo 2, versículo 6. O rei Nabucodonosor tem um sonho, coisas que é normal ter, e agora ele quer que interprete o sonho, mas Deus move o coração dele, para que ele não só quer que interprete o sonho, mas também que as pessoas revelem o sonho que ele teve. Deus movimenta as circunstâncias, Deus movimenta as situações em prol do seu filho, mas para isso eu e você precisamos nos posicionar como filho de Deus. Josias foi um dos maiores reis, considerado o maior rei. Josias foi chamado para trazer um conserto ao povo de Deus. Josias foi chamado para trazer um renovo para o povo de Deus. Começou a reinar com 8 anos. E Josias então reinou 31 anos. E certa vez o faraó Neco está subindo agora para guerrear e passa por Judá. Josias foi chamado para trazer um renovo. Ele não foi chamado para ser guerreiro. E esse faraó fala para ele, olha, fique tranquilo, eu não vou guerrear contra você, eu vou ajudar o outro povo. Mas Josias não acreditou. O faraó falou, olha, Deus me orientou que não é para atacar você, eu não vou atacar você. Muitas vezes nós achamos que Deus não pode usar outra pessoa para nos abençoar. Josias não acreditou, disfarçou-se, foi de guerreiro e levou uma flechada e morreu. O grande perigo é nós queremos as bênçãos de Deus disfarçando de crente. O grande perigo é nós queremos ser aprovado de Deus disfarçando de filho de Deus. A palavra de Deus chama isso de joio. Quando eu estou disfarçado dentro da casa do Senhor, mas diz que um dia esse joio vai ser cortado e vai ser lançado no fogo. Nós somos chamados para ser luz, nós somos chamados para brilhar, nós somos chamados para ser sal, e se o sal for insípido, para nada serve. Aqui, Deus movimentou as peças para abençoar o teu filho. Se for necessário ele destituir reis, ele vai destituir. Se for necessário ele levantar reis, ele vai levantar para abençoar o filho dele. Nós precisamos crer, nós precisamos ter essa fé que alegra o coração de Deus. Por isso ele diz, quer me alegrar? Então tenha fé, porque sem fé é impossível me alegrar. Porque quando eu não tenho fé, eu confio em todas as outras coisas, menos em Deus. Deus quer. Como você se sentiria? Você que é pai, você que é mãe, como você se sentiria? Um dia o filho seu passando para você algo, você passando algo para ele e ele dizendo assim para você, pai, eu não confio nas suas palavras. Mãe, eu não confio em você. Como você se sentiria? Quando eu não tenho fé para crer que Deus é poderoso, não para me livrar da fornalha, mas na fornalha, não para me livrar do cativeiro, mas no cativeiro, quando eu não tenho fé para crer que Deus é poderoso, para me livrar na fornalha, no cativeiro, no deserto, eu estou dizendo para ele, eu não confio em você. A sua ação na minha vida é limitada. Versículo 6 ao 10 do capítulo 2, queridos, olha só, mas se vós me tem declarado o sonho e a sua interpretação, recebereis de mim dádivas, recompensas e grande honra. Portanto, declara-me o sonho e a sua interpretação. Olha o versículo 10. Responderam os caldeus na presença do rei e disseram, não há ninguém sobre a terra que possa declarar a palavra ao rei, pois nenhum rei há grande ou dominador que requeira coisas semelhantes de algum mago ou astrólogo ou caldeu. Aqui o que Nabucodonosor estava pedindo era algo impossível.
porque ele queria que os seus astrólogos, que os seus magos, que os seus adivinhos, não só contassem a interpretação do sonho, mas o sonho que ele também teve. E eles aqui foram sinceros: na terra não tem ninguém que possa trazer esta revelação. O que o rei está pedindo é algo impossível. O que está pedindo foge do alcance do homem. Versículo 12. Diz assim, queridos, no capítulo 2. Por isso, o rei muito se irou e enfureceu e ordenou que matasse a todos os sábios de Babilônia. E saiu o decreto segundo o qual deviam ser mortos os sábios, e buscaram a Daniel e aos seus companheiros para que fossem mortos. O rei ficou irado, o rei ficou furioso. O rei disse: esses homens só querem me enganar, porque eles pediram para que o rei contasse o sonho, e em cima daquele sonho eles arrumavam uma interpretação para alegrar o coração do rei, e muitas vezes dava certo essas interpretações. Mas o rei agora, movido de uma ira, porque ele não queria somente a interpretação, ele queria também que adivinhasse o sonho que ele teve. Por isso eles foram sinceros: na terra não tem ninguém. Na terra não tem ninguém. E eu escrevi aqui: Deus quer e pode usar sua vida para trazer soluções às pessoas, soluções humanamente impossíveis. Deus usou Daniel para trazer uma solução humanamente impossível, porque Deus é o Deus que conhece todas as coisas. Muitas vezes eu e você, querido, nós não precisamos ter resposta pronta para tudo, não. Nós não temos resposta pronta para tudo, mas nós servimos um Deus que sabe tudo, e nós precisamos crer nisso. Era algo impossível. De repente você pode ser chamado para fazer uma oração para alguém que está com uma doença terminal. Creia que Deus pode, que para Deus não tem impossível. Estes homens aqui declararam: Deus quer e pode usar a sua vida para coisas grandes, para soluções humanamente impossíveis. Deus é especialista em fazer o impossível através do homem. Nós precisamos crer, querido. Por isso é importante nós aprendermos a viver pela fé e não por vista. Aqui Daniel iria participar de uma colheita, e ser uma colheita da qual ele não plantou, porque desde o início ele se posicionou como filho de Deus, desde o início ele se posicionou em não se contaminar com os manjares, mas a ordem agora é para matar todos, inclusive Daniel e seus amigos. Mas aquele que confia no Senhor são como os montes de Sião, não se abalam. Eu não sei o que você possa estar passando, eu não sei qual é a luta que você tem, mas eu tenho a certeza: continue confiando no Senhor. Não troque a sua identidade, não use de subterfúgios para angariar proveito, não, continue confiando no Senhor. Nós precisamos viver por fé e não por vistas. Você não precisa ter resposta para tudo. Versículo 14, quando Daniel fica sabendo, então Daniel falou avisada e prudentemente a Arioque, capitão da guarda do rei, que tinha saído para matar os sábios de Babilônia. Respondeu e disse a Arioque, capitão do rei: por que se apressa tanto o decreto da parte do rei? Porque você está rápido, afobado, quer logo cumprir o decreto do rei. Então Arioque lhe explicou o caso a Daniel. E Daniel entrou e pediu ao rei que lhe desse tempo para que ele pudesse dar a interpretação. A gente não precisa ter resposta para tudo. Quando Daniel soube, ele convoca ali, conversa com aquele que recebeu a ordem para matar todos, e ele passa a situação. A palavra de Deus fala que Daniel foi até o rei, sem medo. Sabe por quê? A oração é mais eficaz do que o pânico. A oração confirma a nossa esperança. O pânico confirma a sua impotência. Quantas pessoas diante de uma situação, ao invés de orar, buscar solução em Deus, ficam com pânico, ficam com medo, confirmando a sua impotência. Humanamente nós não somos nada, mas em Cristo Jesus nós somos mais do que vencedores. A oração é mais eficaz do que o pânico.
A oração confirma a sua esperança. Eu vou orar porque eu creio que Deus vai trazer a restauração, Deus vai trazer a cura, Deus vai trazer a solução, Deus vai abrir as portas. A oração confirma a nossa esperança. Agora o pânico vai confirmar o medo. E muitas pessoas se afobam. A Bíblia diz que Daniel então foi até o rei e pediu um tempo. Às vezes, querido, muitas pessoas apressadas, e a Bíblia fala que até o tolo, quando se cala, se torna sábio. Muitas pessoas apressadas em trazer resposta. Nós não temos resposta para tudo, mas nós temos um Deus que responde tudo. Nós servimos a um Deus que sabe tudo. E ele então foi até o rei, e ali ele pediu um tempo, e o rei lhe concedeu esse tempo. Olha só o versículo 18. Para que se pedisse misericórdia ao Deus do céu sobre este mistério, a fim de que Daniel e seus companheiros não perecessem juntamente com o restante dos sábios da Babilônia. Daniel dedicou um tempo em agradecer a Deus. Daniel busca a Deus. Deus traz a solução. Deus traz a revelação. Daniel convoca os seus amigos a orar junto com ele. E muitas vezes pessoas estão padecendo, sofrendo ali sozinhas, e esquecem que pode contar com a igreja. Quantas pessoas você tem para orar com você quando você está passando por luto? Quantas pessoas você tem para orar com você quando você está desejando e almejando algo? Eu me lembro do Denis, o Denis deu testemunho aqui, e ele chegava: pastor, ore por mim, porque eu vou fazer uma prova. Pastor, ore por mim, porque agora preciso chamado. E ali todo culto, e aí Denis, quanto chamou? Querido, nós precisamos ter companhia de oração, nós precisamos um do outro. Pastor, chamou X, chamou tanto, nós dependemos um do outro. Daniel foi dotado de mais sabedoria que os outros, mas mesmo assim, ele convocou os outros para ir junto com ele orar. Quantas pessoas você tem? Qual é o grupo que você pertence de oração? Daniel dedicou, versículo 19, versículo 20, até o 22 do capítulo 2, olha só, querido, como é importante. Então foi revelado o mistério a Daniel numa visão de noite. Então Daniel louvou a Deus do céu. Falou Daniel dizendo: seja bendito o nome de Deus, de eternidade a eternidade, porque dele são a sabedoria e a força. E ele muda os tempos e as estações, ele remove os reis e estabelece os reis, ele dá sabedoria aos sábios e conhecimento aos entendidos, ele revela o profundo e o escondido, conhece o que está em trevas e com ele mora a luz. Sabe o que Daniel fez depois que ele recebeu a direção, a orientação, a resposta que ele estava buscando a Deus? Daniel não saiu correndo entusiasmado. Muitas pessoas, quando recebem uma bênção de Deus, elas se empolgam tanto, elas se entusiasmam tanto, que esquecem de agradecer a Deus e de louvar ao Senhor. Aí vem a ingratidão. Daniel, depois que ele teve a resposta de Deus, ele dedicou um tempo a louvar e agradecer a Deus. Ele dedicou um tempo, depois que ele teve a resposta, em conceder toda a glória e toda a honra ao Senhor. E muitas pessoas se entusiasmam, ao invés de dedicar um tempo. Olha, você foi aprovado, você conquistou, você adquiriu. Ao invés de agradecer, dedicar um tempo agradecendo e reconhecendo que tudo aquilo veio de Deus, ela se entusiasma tanto que esquece de ser grato ao Senhor. Daniel, ele, depois de ter tido a resposta, ele dedicou um tempo em agradecer. Não permitiu que o entusiasmo o fizesse esquecer de ser grato. Agora, por que Daniel viveu assim? Por que Daniel se comportou assim? Por que Daniel agiu assim? Arruma um guardanapo para mim, seu calor demais aqui. Por que ele fez isso? Foi algo que aconteceu do dia para a noite? Você quer ter um filho vencedor? Você quer ter uma filha vencedora? Você quer ter uma família abençoada? Olha o versículo 23. O Deus de meus pais. Qual a marca você está deixando no seu filho? Qual o legado
da sua espiritualidade está ficando nos seus filhos? Qual a marca nós estamos deixando em nossos filhos para que diante das dificuldades eles possam dizer: o Deus de meu pai, o Deus de minha mãe, o Deus da minha família? Qual a marca nós estamos deixando nos nossos filhos? A marca de um Deus vencedor, para que quando ele estiver diante das dificuldades, para que quando ele estiver diante das provações, para que quando ele estiver diante das tentações, ele possa lembrar do Deus do pai dele, do Deus da mãe dele. Ele diz assim: o Deus de meus pais, eu te dou graças e te louvo, porque me deste sabedoria e a força, e agora me fizeste saber o que te pedimos, porque nos fizeste saber este assunto do rei. Queridos, qual a marca nós estamos deixando nos nossos filhos? Obrigado, pastor. Qual a marca? Qual a marca? A marca de um pai que crê, que confia, que tem uma fé inabalável? Versículo 24 e 25. Diz que Daniel intercede. Ele diz assim: por isso, Daniel foi ter com Arioque, ao qual o rei tinha constituído para matar os sábios da Babilônia. E entrou e disse-lhes assim: não mates os sábios da Babilônia, introduz-me na presença do rei, e declararei ao rei a interpretação. Então Arioque depressa introduziu a Daniel na presença do rei, e disse-lhe assim: achei um homem dentre os cativos de Judá, o qual fará saber ao rei a interpretação. Daniel intercede por aqueles magos. Daniel intercede por aqueles que talvez, muitas vezes, lá na frente a gente vai ver que até armaram cilada contra ele. Daniel intercede por aqueles que duvidavam. Daniel intercede por aqueles que não tinham a mesma fé que ele, não criam no mesmo Deus que ele. E muitas vezes nós passamos por situações, e a palavra do Senhor fala que valor tem se eu amo somente aquele que me ama. Assim também os ímpios fazem. Daniel intercede por aqueles que não fazem parte da sua fé, do seu grupo, da sua família. E assim tem que ser nós, queridos. Nós somos luz deste mundo, nós somos sal. E como sal, não escolhemos onde cair para temperar, onde cairmos nós vamos temperar. Se independente de que vai cair numa carne de primeira ou numa carne de terceira, o sal vai temperar, ele se dissolve, ele se desfaz em favor do outro. Daniel agora está diante do rei, e eu vim trazer a interpretação para que ninguém venha morrer. Deus não tem prazer na morte do ímpio, porque o inferno foi feito para Satanás e seus anjos. E nós, como sal, temos que trazer tempero a todos. Versículo 27 ao versículo 30, ele dedica tudo a Deus. Respondeu Daniel na presença do rei, dizendo: o segredo que o rei requer, nem sábios, nem astrólogos, nem magos, nem adivinhos o podem declarar ao rei. Olha só o que é humildade. Primeiro os magos do rei falaram: olha, isso aí é impossível. O Deus não mora aqui entre os homens. Deus não mora. Daniel podia chegar ao rei: os seus magos não conseguiram, mas eu consegui. Os seus magos não souberam, não adquiriram o conhecimento, mas eu adquiri. Não, Daniel começa humildemente: rei, realmente o que você pediu, homem nenhum. Mas a palavra de Deus diz que um dos nomes de Jesus é Emanuel, Deus conosco. Você tem Deus dentro de você, eu tenho Deus dentro de mim, nós temos Deus dentro de nós, queridos. Ele mora em nós, nós somos tabernáculo, nós somos morada de Deus, templo do Espírito Santo. E ele diz: ó rei, realmente, respondeu Daniel na presença do rei, dizendo: o segredo que o rei requer, nem sábios, nem astrólogos, nem magos, nem adivinhos o podem declarar ao rei. Mas há um Deus no céu. Sabe o que as pessoas aí fora estão precisando? Desta convicção nossa. Irmão, estou passando por isso. Olha, queridos, o médico diz que não dá, a lei diz que não tem como, o advogado diz que está acabado, mas há um Deus no céu que pode todas as coisas. As pessoas querem ouvir isso de nós. Há um Deus no céu, mas há um Deus no céu, o qual revela os mistérios.
Ele, pois, fez saber ao rei Nabucodonosor o que há de acontecer nos últimos dias, o teu sonho e as visões da tua cabeça que estivesse na tua cama são estes. Olha só, estando tu, ó rei, na tua cama, subindo os teus pensamentos acerca do que há de ser depois disso. Aquele, pois, que revela os mistérios, te fez saber o que há de ser. Olha, rei, por mais que você seja poderoso, tem alguém que te controla, tem alguém acima de você. Por mais que você esteja passando por uma luta, tem alguém maior que esta luta sua. Por mais que você esteja passando por uma dificuldade, por um problema, por uma situação, tem alguém maior que isso. E esse alguém se chama Jesus. E você está sentado, Leandro não cansa de falar aqui, que nós estamos assentados à direita de Deus. Nós precisamos ter isso em mente, querido. O maior problema do ser humano não é o pecado, porque Jesus o venceu na cruz do Calvário. O maior problema do ser humano é ele se convencer que em Deus ele é mais do que vencedor, em Cristo Jesus ele é mais do que vencedor, que as coisas se passaram e tudo se fez novo, e muitas vezes esse trabalho de trazer a consciência que em Cristo Jesus ele é mais que vencedor, é mais trabalhoso do que libertá-lo do pecado. Por isso a palavra de Deus diz em Romanos, não vos conformeis, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Saiba, você é filho de Deus, você é amado de Deus, nós somos filhos de Deus. Temos que sair daqui com essa convicção, temos que sair daqui com essa certeza. E estando tu, ó rei, na tua cama, no versículo 29, subir os teus pensamentos acerca do que há de ser depois disso, aquele, pois, que revela os mistérios, te fez o saber acerca de ser, do que há de ser. E a mim me foi revelado o mistério, não porque haja em mim mais sabedoria que em todos os viventes, mas para que a interpretação se fizesse saber ao rei, e para que entendesse os pensamentos do seu coração. Isso é humildade, querido. Ei, rei, eu me coloquei à disposição de Deus, e Deus me usou. Quer ser usado por Deus? Coloque à disposição dele. Quer ser usado por Deus, apesar de nós, Deus nos usa. Apesar de nós, toda a honra ele dedicou a Deus. Ele então traz a interpretação. Agora eu quero encerrar com você. O versículo 32 tem um ensino muito grande para nós. 32 e 33. Assim como eu disse, o Deus dos nossos pais, o Deus dos nossos pais, assim nós temos que deixar essa marca nos nossos filhos. O Deus dos nossos pais. Olha o versículo 32. A cabeça daquela estátua era de ouro fino. Aqui está falando do reino da Babilônia. Essas partes do corpo eram dos reinos que viriam depois da queda do reino da Babilônia. Então ele está falando, a cabeça da estátua era de ouro fino, e o seu peito e os seus braços de prata, e o seu ventre e as suas coxas de cobre, as pernas de ferro, e os seus pés em parte de ferro e em parte de barro. Deus estava falando, usando Daniel para falar com o rei. Tu és um rei poderoso, o teu reino representa a cabeça de ouro. As outras partes são os reinos que sucederão depois da tua queda. Mesmo vocês sendo reis poderosos, grandiosos, veio o Império Persa, veio o reino grego, veio o reino romano, o Império Romano, mas todos estavam firmados no barro. Onde eu e você estamos firmando a nossa vida? No carro, na casa, na posição, no seu conhecimento? Onde eu e você estamos firmando a nossa casa? Estamos firmando na rocha ou estamos firmando no barro? Onde eu e você estamos firmando a nossa família? Porque aqui Daniel estava falando para o reino, todos esses reinos poderosos estão firmados no barro, e firmados no barro não tem subsistência, não tem força, não tem poder nenhum, porque qualquer coisa pode derrubar.
E a palavra do Senhor fala que uma pedra que representa a palavra de Deus foi cortada sem mão, e ela então deu nesse pé de barro e caiu todos esses reinos, falando do poder da palavra de Deus. Daniel está falando: olha, rei, tem um poder maior que o seu reino, tem um poder maior que os reis sucederão, porque esse poder está firmado na palavra de Deus. Onde eu e você estamos firmando a nossa casa, onde eu e você estamos firmando a nossa vida, onde eu e você estamos firmando a nossa família. Porque se nós estivermos firmados na rocha, a palavra do Senhor fala que virão as tempestades, cairão as chuvas, os ventos baterão, mas a nossa casa não vai cair. Onde nós estamos firmando? Daniel está falando: rei, o teu reino é grandioso, o teu reino é poderoso, pedras preciosas, ouro, metal precioso, mas está firmado no barro, a base é de barro. Ei, se você estiver colocando a sua vida, a sua família, a sua casa, nos seus conceitos filosóficos, na sua intelectualidade, no seu trabalho, na sua posição, está firmado no barro. Nós precisamos firmar a nossa família na rocha que é Cristo Jesus. Cairão as chuvas, transbordarão os rios, soprarão os ventos, mas a nossa casa não vai cair. Quantas pessoas perdem o emprego, deixam de servir ao Senhor porque a sua fé estava no emprego? Quantas pessoas terminam um relacionamento, deixam de servir ao Senhor porque a sua fé estava no relacionamento? Quantas pessoas até passam por situações adversas, às vezes difíceis, deixam de servir ao Senhor porque estava idolatrando aquela situação? Onde nós estamos firmando a nossa família? Para que eles possam um dia dizer: o Deus do meu pai, o Deus da minha mãe, o Deus do meu irmão, é que vai estar cuidando dessa situação. Vamos ficar de pé em nome de Jesus, queridos. Versículo 49, Daniel com todo o êxito. Daniel, agora o rei o promove, o rei o honra, o rei o engrandece. E Daniel demonstra uma gratidão, e pediu Daniel ao rei, e constituiu ele sobre os negócios da província de Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abidnego. Mas Daniel permaneceu na porta do rei. Daniel não esqueceu dos seus amigos. A gratidão é a memória do coração. E se a gratidão é a memória do coração, aquele que é ingrato, ele não tem memória e não tem nem coração. Daniel não esqueceu dos seus amigos. E consequentemente do povo que foi levado cativo. Daniel não esqueceu. Muitas vezes nós olhamos e consegui isso, conquistei isso, cheguei nesse lugar. Alguém disse que se você chegou a algum lugar e não tem com quem comemorar, é porque a sua conquista foi pequena. Se você chegou a algum lugar e não tem com quem comemorar, é porque a sua conquista foi pequena. Daniel não esqueceu dos seus amigos. Daniel não esqueceu daqueles que um dia orou com ele. Daniel não esqueceu daqueles que um dia esteve ao lado dele, intercedendo diante de Deus. Ele foi quem ficou nos holofortes, mas ele não esqueceu dos seus amigos. A Bíblia fala que Elias, quando ele tem aquela vitória, e ali ele então conversando com Deus, ele fala: só sobrou eu. E Deus falou: não, Elias, para você estar de pé, 7.000 não dobraram os joelhos. Talvez para você estar aqui hoje, alguém está intercedendo por você. Talvez onde você está hoje, é porque alguém um dia abriu a porta para você. Daniel não esqueceu dos seus amigos. Que nós possamos aprender com esta lição, querido. Depender de Deus independente da circunstância. Não negociar a nossa identidade de filho de Deus. Não negociar, mas se posicionar antes. Porque talvez se ele chegasse lá e visse aquela comida gostosa. Eu saí decidido, e eu vibro, quando eu saio decidido, não vou comer doce, não vou comer certas coisas lá no SOS, não vou comer. E chego lá e não como. Mas quando eu largo para decidir lá, aí a coisa fica estreita. Vou experimentar esse pedacinho de bolo aqui. Vou pegar um pouquinho de doce ali. Daniel se posicionou antes. Se posicione antes. Se posicione antes. Eu não vou. Mas vai ser, eu não vou. Eu não vou. Vamos ficar, vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai Todo-Poderoso, que a Tua palavra continue falando aos nossos corações.
Que essa história, ó Pai, não venha ficar somente no papel, mas que ela possa se tornar viva dentro de nós. E que este comportamento que Daniel teve com seus amigos, possa ser o comportamento que nós venhamos ter diante das lutas, provações e situações adversas. Que nós venhamos confiar no Senhor, em todos os aspectos, e saber, ó Pai, que quem revela, que quem cura, que quem restaura, que quem traz a vida é o Senhor, mas usando nós. E que nós, ao sabermos disso, e ao ser usados pelo Senhor, possamos permanecer com a humildade que Daniel permaneceu, dedicando toda a honra, toda a glória ao Senhor. Que a nossa casa esteja firmada, ó Pai, na rocha que é Cristo. Porque se ela estiver firmada, alicerçada, ó Pai, fixada na rocha que é Cristo, as lutas, as tribulações, as adversidades surgirão, mas nós permaneceremos de pé. Assim como Daniel mostrou para o rei, ó rei, o teu reino é grandioso, os outros reinos que sucederão o seu também serão grandiosos, mas estão firmados no barro, e no barro não há resistência, no barro não há firmeza, no barro qualquer coisa derruba. Assim também, rei, aqueles que estiverem firmados no barro não subsistirão. Mas a tua palavra diz, Senhor, que nós vamos alicerçar a nossa casa, firmar a nossa casa na rocha, porque diante das adversidades, das lutas, do dia mau, nós permaneceremos de pé em nome de Jesus. Abençoe tua igreja, abençoe tua casa, abençoe, Pai, as famílias que aqui congregam e aqueles que irão chegar aqui e aqueles que estão assistindo, para que nós possamos estar firmados na rocha, onde ventos de doutrina não venham, Pai, levar vantagem ou querer nos tirar da tua presença, em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, aplauda o Senhor. Deus abençoe sua vida.